tá na mordaça pra falar. Queremos respeito, dignidade, ocupar espaços pra falar. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para quem tá à tarde, boa noite para quem tá da noite. É verdade. A palavra é sua, Carol. Boa tarde, boa noite, bom dia, né, para todos que estão assistindo e irão assistir, né, esse programa. É um prazer estar aqui, fazer parte dessa rede, desse universo, né, Teatro do Oprimido e das Oprimidas. E é isso, obrigada pelo convite, Cláudia, estamos aí. Então, Carol, a gente conversou um pouco com o Cachalote, ele falou sobre o Pirei na Cena, sobre a estética, sobre esse corpo negro que vai para a cena, e a gente também tem, dentro da nossa proposta, uma pergunta para você, Carol, porque Sim. A gente vai conversar um pouco sobre o espetáculo de Teatro Fórum Consciência do Cabelo aos Pés. Esse espetáculo também dirigido por Bárbara Santos e que a gente teve o prazer de atuar juntas no território brasileiro e também em outros territórios pela América Latina, né? E a pergunta para você, Carol, muitos dos ataques racistas que sofremos diariamente como mulher negra estão ligadas ao nosso cabelo. No seu ponto de vista, como atriz e pedagoga, como essa vivência afeta a saúde mental das meninas negras? Então, vamos lá, Cláudia. Essa é uma questão muito cara para mim, né? Ela é uma questão que impacta diretamente com a minha subjetividade, com as nossas subjetividades, né? Eu acho que para responder essa pergunta eu vou trazer muito de mim, mas eu vou trazer também uma experiência coletiva. E para trazer essa experiência coletiva, eu não posso deixar de falar do coletivo Madalena Anastácia, né? E para responder, eu tenho aqui o nosso espetáculo Consciência do Cabelo aos Pés. Eu assisti, relembrei, né, dessa trajetória que iniciou lá em 2015, né, com a nossa primeira obra, né, estética, artivista, de denúncia de racismo, machismo, patriarcado que recaem sobre os nossos corpos de mulheres pretas. E aí eu peguei 3 trechos, fiz aqui uma edição para estar respondendo. Acho que eu vou exibir para vocês agora, vou pedir Cláudia para exibir para a gente esses trechos da nossa peça. Nossa, muitas lembranças, hein, Carol? Muitas lembranças, Cláudia. Vendo as cenas aqui com você, é muito impactante, e a estética que o nosso espetáculo propõe, que o Teatro das Oprimidas propõe, é uma estética muito forte, né? E que desperta Exato. muita consciência, essa consciência do cabelo aos pés. Sim, é aquilo que Cachalote falou, né? É a nossa existência, né? São os nossos corpos em cena, não tem muitas palavras, mas ainda assim nossos corpos comunicam toda uma narrativa, né? Toda uma história. Por isso eu fiquei tão apegada a esse trecho, a esses 3 trechos que viraram uma nova edição da peça que conta alguma coisa. E eu fico pensando, né, na narrativa que a Fernanda Dias tão maravilhosamente traz no papel da protagonista, né? Ela é uma atriz sensacional, incrível, e também atravessada por essa história. Então, ela entrega, eu acho que ela responde esteticamente, com o seu rosto, seu corpo, esse sofrimento psíquico, que é a questão do racismo sob os corpos das meninas negras e das mulheres negras, né? Então, assim, fiquei muito apegada a esses trechos e trago aqui algumas reflexões, assim, né? Porque essa é uma experiência minha, mas que não é só minha, é uma experiência coletiva, né? Que vem da nossa infância, né? Infância de meninas negras. Então, a gente se depara aí com uma escola, né? A gente tem essa imagem inicial aí dessa roda, né?
essa roda de escárnio, né, desse cabelo. Isso acontece muito na escola, isso também acontece na família, acontece na rua, né, esse cabelo que é apontado, que é risível, né, e a gente encontra nas mídias, como muito bem Cachalote já colocou, Raquel também já colocou, né, todo um ideal branco nas mídias todas, TV, cinema, animação, revistas, né, nos nossos livros infantis, nos nossos livros didáticos, a gente encontra todo um ideal branco, loiro, liso. Como é que uma criança de 5 anos, de 4 anos lida com isso, né? Então, qual é o resultado, né? É um sofrimento psíquico, embora muitas pessoas não percebam, né? E muitas julguem como apenas um mimimi, né? Não é mimimi, né? Porque é uma história que eu estou trazendo aqui que é minha, só minha, é coletiva, mas também ela é embasada por dados científicos, né? Por estudos na área das ciências sociais. Então, essa criança ela sofre exclusão do grupo social dela, né? E aí eu venho falando também, enquanto menina que fui, mas também professora que sou, eu sou pedagoga, professora do ensino fundamental, trabalho há 15 anos nas escolas, e quando você encontra uma menina negra encostada no canto, sozinha, na hora do recreio, não tá tudo bem, ela não tá ali porque ela quer ficar sozinha. Criança não quer ficar sozinha, criança quer brincar, quer contato, né? Então, essa criança, ela experimenta solidão muito cedo. E isso vai resultar em auto-ódio. Esse sofrimento vai resultar em auto-ódio, né? Eu passei por isso, querer ser outra pessoa, querer ser outra menina, ter um outro cabelo, ter o cabelo parecido com a da coleguinha. E na base dos meus 5, 6 anos, eu fiz uma pergunta para minha mãe, que é muito cruel, né? Eu perguntei, mãe, por que você não casou com um homem branco? Porque assim o meu cabelo nascia bom. Então, assim, rememorar a crueldade desse questionamento que uma menina, né, de 5 anos faz é muito doloroso, né? É perceber esse sofrimento psíquico, né? Então, e uma negação da própria identidade, né? Essa criança começa a se autodestruir mesmo, se autoflagelar, ela, né? Enfim, e aí a gente vai crescendo, né? E vai pondo em prática esse plano de autoflagelo e autodestruição, que é entrar mesmo no mundo dos alisamentos químicos, das químicas, né? Para melhorar o cabelo, né? Que queimam a nossa cabeça, machucam, provocam quedas de cabelo que às vezes são irreversíveis, né? Então a gente passa por todo esse processo, né? E a gente acaba reproduzindo essa lógica racista, porque a gente aprende que assim é o certo, assim é lindo, assim é o bom, né? Vem aquela imagem da Fernanda com aquele outro eu dela, né? Que aparece linda, black power, e ela vem dizer para aquela menina que não, aquilo não tá certo, precisa alisar, né? Aquela imagem muito tocante, né? E que vem acompanhada do som e ritmo, né? Bem ali dramático mesmo, né? Nessa coisa do alisar o cabelo, como é doloroso, fisicamente mesmo, né? A gente já está em sofrimento psíquico e aí sofre fisicamente com a química, com o alisamento, né? E aí a gente reproduz nas nossas irmãs, filhas, enfim, contribui para essa lógica racista continuar girando, né? Ainda que a gente se reencontre nessa caminhada de vida, né? Isso é muito fundamental, estar em coletivo, em coletivas, né? As artes fazem muito esse papel, e aí eu posso dizer que o Teatro das Oprimidas me fez me reencontrar comigo, com a minha negritude, com o meu cabelo crespo. Ainda que a gente se reencontre e se liberta, né? E aí eu penso nesse movimento como o movimento negro educador, né? Que a Nilma Lino Gomes coloca muito bem descrito no livro dela. As artes, o ativismo, os movimentos sociais nos faz nos reencontrar, né? Com nós mesmas, com a nossa negritude. Mas ainda assim a gente ainda se depara mais uma vez nesse ciclo, com essa estrutura racista, né, que estão representadas pelas instituições, né? E o trabalho? E o noivo, né? O namorado, o homem, enfim, o relacionamento afetivo, né? Enfim, né? Você não faz parte do perfil, né? Assim termina essa narrativa ali da nossa protagonista em Consciência do Cabelo aos Pés. Por mais que ela esteja empoderada, ela já passou por um momento de se reencontrar, mas ela vai ter uma luta aí pela frente, a gente continua nessa luta e nessas recaídas, né? A gente se pega várias vezes pensando, meu cabelo não tá legal assim, estão me olhando, a gente tá no ônibus, a gente tá no trem, estão me olhando estranho, estão rindo, acho que estão rindo de mim, né? Então é um negócio que não termina, né? É um ciclo, né? E aí, para falar de mim e dessa experiência coletiva, eu também trago a experiência de pesquisa, né? Eu venho empreendendo empreendi dentro do mestrado uma pesquisa e agora estou dando encaminhamento no doutorado em educação, mas assim, no mestrado eu fiz um laboratório
né, propus um laboratório teatral com meninas, apenas com meninas, do 5º ano de escolaridade numa escola aqui da Baixada Fluminense, né, no município de Duque de Caxias. Meninas aí de 9 a 13 anos. E assim, qual foi o tema central discutido nesse laboratório que durou 9 meses? A violência contra as meninas e assim, né, o município da Baixada Fluminense de maioria negra. Então, a maioria das meninas eram negras. E aí a violência relacionada aos corpos dessas meninas estava diretamente ligada ao racismo. Né? Essas meninas reclamavam que elas eram chamadas de cabelo duro, de piolenta, né? Porque tinham cabelo crespo. Então, tinha que tratar, tinha que trançar, tinha que prender, tinha que alisar. Né? Então, a narrativa que elas criaram, né, a história que elas criaram para apresentar para a comunidade escolar foi a história de uma menina que vivia ali no cantinho, ninguém queria brincar com ela porque ela era piolenta e cabelo duro, né? E aí ela sofria bullying, mas não era só bullying, né? Era um bullying racista, né? Esses foram alguns dos resultados, né, dessa pesquisa, assim, a necessidade dos profissionais de educação nomear as opressões dentro da escola, não só colocar tudo no saco do bullying. É bullying, tá, mas e aí? Qual é a origem, né? É racismo, é gordofobia, é lesbofobia, é homofobia, é transfobia. O que está acontecendo dentro da escola? Não é só bullying, né? E aí esse foi um dos resultados que eu defendo ali na dissertação e agora venho me encaminhando aí nesse campo, assim, né? E aí o resultado muito positivo com relação às meninas, né, foi vê-las se reconhecendo enquanto negras e usando a nomenclatura, o termo negro, negra, assim, sem milindre, né, que no início era aquela coisa assim, ela é moreninha, né, e no final elas estavam super, não, tia, aquela menina negra, sabe, e aí saía, assim, sabe, sem a necessidade de se desculpar porque está usando o termo negra, ou pedir desculpa, ou enfim, achar que é um termo pejorativo, né, E aí, assim, ao longo dessa trajetória, eu dialoguei muito com a Eliane Cavaleiro, né? Ela tem uma pesquisa lá do final da década de 90 na educação infantil, né? Trazendo aí narrativas de racismo na educação infantil e o quanto que a escola é um ambiente que intensifica essa experiência para as crianças. E aí eu me deparei também com uma psicanalista, e ambas são mulheres negras, né? Eliane Cavaleiro, uma mulher negra, e Isildinha Batista Nogueira, né, que provavelmente Raquel Gouveia deve conhecer e deve, enfim, estou aqui doida para trocar com ela sobre isso também. Mas a Isildinha, nossa, foi um impacto muito grande me deparar com a tese da Isildinha, porque ela diz que, assim, o racismo ele é prejudicial para crianças negras e brancas e muitas vezes desde a concepção, né? E eu não tinha parado para pensar nisso durante a pesquisa. Que é isso, as famílias, quando estão esperando um bebê, elas idealizam o bebê branco, mesmo as famílias negras, né? Tomara que fulaninho nasça com o cabelo bom da vovó fulana. Tomara que Beltraninho tenha o olho claro de ciclano, né? Então, esse é um ideal eugênico e racista que a gente reproduz, muitas vezes sem perceber, né? E a Isildinha traz isso muito bem. E a Eliane também diz, assim, né, desse sentido do racismo ser prejudicial para crianças negras e brancas também nesse sentido, né? Porque cristaliza um ideal prejudicial nesse imaginário social de que pessoas negras são inferiores e os brancos achando que são superiores, né? E está tudo errado na sociedade desse jeito. E para fechar, eu gostaria de trazer, assim, uma pesquisa também, né, dados, eu gosto de trazer dados científicos para sair dessa coisa do eu, meu umbigo, coletivo, não, temos dados, e é mundial, né, tem uma pesquisa da universidade, do Departamento de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, essa pesquisa é de 2020, ela fala dos efeitos do racismo no cérebro e no corpo de crianças. Cara, essa pesquisa, assim, é um negócio... É isso, né? E aí ela foi publicada aqui no Brasil pela BBC News, né? E aí a BBC News aproveitou, né, uma equipe de jornalismo bem bacana que faz comparativos com o nosso sistema brasileiro. E aí, assim, são 4 efeitos, né? O primeiro, ela diz que o corpo em estado sempre de alerta constante, né? É prejudicial porque causa estresse tóxico, né? E aí, nessa pesquisa vem dizendo que áreas do cérebro, né, dedicadas a respostas de medo, ansiedade, reações impulsivas, produzem em excesso conexões neurais o tempo todo. E, ao mesmo tempo que as áreas cerebrais dedicadas à racionalização, planejamento, controle, né, de comportamento, que é tão necessário também para uma boa aprendizagem, né, para memorizar, aprender, né, produz menos, porque a outra está muito em excesso. Quer dizer, a criança está estressada ali pensando, estão rindo de mim, não falando do meu cabelo. Ela não vai aprender nada na escola desse jeito,
né? E aí a gente se depara com crianças que não aprendem, com crianças com dificuldade de aprendizagem, com crianças que a gente chama, né, os professores chamam, tem péssimo comportamento, fulano é agressivo, mas não entende por quê. Qual é a raiz dessa agressividade dessa criança? Por que ela quer bater em todo mundo? O que está acontecendo? Né? Esse é um dos efeitos do corpo em estado de alerta constante. Né? E aí um segundo efeito, né? Chances de doenças crônicas ao longo da vida. A Raquel trouxe isso, né? Que é ali a diabetes constante, né? A hipertensão constante. E aí essa pesquisa, ela traz dados, assim, numéricos mesmo, né, de população negra e branca. Eu não vou me estender muito aqui por conta do tempo, mas a BBC News traz os dados do Ministério da Saúde de 2017, né, e aí ela vem dizer que a situação no Brasil é semelhante, né, que homens e mulheres negros têm historicamente a incidência maior de diabetes, 9% mais prevalentes em negros do que em brancos, e 50% prevalente mais em negras do que em brancas é a situação da pressão alta nas mulheres negras, né, 50% a mais. Então, são dados muito alarmantes, né? E eles vêm trazendo dados do Atlas da Violência, também nessa situação do genocídio do jovem negro, né? Que 75,7% de vítimas de homicídio no Brasil são homens negros. São muitos comparativos que essa pesquisa vem trazendo, assim, é bem interessante. Depois eu posso deixar, enfim, encaminhado um link para compartilhar, né, com todo mundo, com a nossa audiência também, né? E aí o terceiro tópico, assim, o terceiro causa, né, como é que se fala aqui, o terceiro efeito do racismo no corpo dessas crianças negras é a disparidade na saúde e na educação, né? O acesso à saúde e educação sem qualidade, né? E aí esse jornalismo, né, a BBC traz de novo, fala lá dos índices dos Estados Unidos e traz mais um índice do Ministério da Saúde, né, 67% do público do SUS é negro no Brasil, e aí a gente se pergunta, e a Raquel também já colocou lá no nosso primeiro bloco, a quem interessa o desmonte do SUS, né, ela já, brilhantemente, já colocou o porquê. Né, porque 67% dos usuários são negros, então é quem importa, né? E aí também, assim, o movimento Todos pela Educação, é uma pesquisa de 2018, diz que crianças negras de 0 a 3 anos têm percentual bem menor de matrículas em creche, então elas não acessam a educação numa fase crucial de desenvolvimento, né? E aí chega com uma disparidade, né, lá no fundamental, quando ela vai se alfabetizar. Né? Então, e aí essa mesma pesquisa do Movimento Todos pela Educação vai dizer que 53,9% de jovens negros concluem o ensino médio, né? Até 19 anos de idade, diferente dos jovens brancos que concluem 73%, né? Então uma diferença de 20% na conclusão do ensino médio, lá no final, né, da educação básica. Então é um problema que começa lá na base, na educação infantil, e vai se arrastando mesmo, porque o aluno com dificuldade de aprendizagem, ele desiste, ele evade, ele vai embora, ele tem que trabalhar, tem que ajudar a família, não tenho amigos na escola, eu sofro, enfim, não consigo aprender, eu vou-me embora, né? E o quarto e último efeito, né, e aí é o ciclo que não termina, né? São os cuidadores mais fragilizados e aquele racismo indireto, né? E essas crianças vão se transformar em adultos, né, que vão reproduzir a lógica racista, né, com seus filhos, e esses filhos vão sofrer por esse racismo indireto, né, que essa pesquisa fala, né? Estressando aí as crianças, que também é um efeito bumerangue que eles dizem, né? É uma exposição indireta ao racismo, porque as crianças veem esses adultos reproduzindo essas lógicas racistas, também sofrendo racismo, né, sendo menosprezados, diminuídos, e aí elas vão introjetar também que, bom, essa pessoa que é parecida comigo, ela vale menos, então tem que ser diferente dela, eu preciso ser outra. Acho que é mais ou menos por aí, assim, são os efeitos bem cruéis e muito pesados, assim, né, e que eu só consigo encontrar hoje nas artes e na educação o caminho, né, para sair disso, para sair desse ciclo que não para de girar. Assim, acho que é isso, gente. Obrigada. Então, querida, olha, agradeço muito a sua presença, essa troca fundamental para hoje, e que teremos outros desmordaças para construir